Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Natália, moro aqui em Portugal e ainda não sou uma nômade digital, mas estou terminando agora o meu mestrado e o tema é justamente os nômades digitais. Então, eu entrevistei 20 nômades digitais brasileiros e com certeza, assim, eu tive muitos insights, eu tive muito contato com pessoas, assim, maravilhosas, com histórias de vidas, assim, incríveis, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tá? Mas, assim, a parte mesmo de análise dessas entrevistas ainda vai começar, essa minha próxima etapa agora. Então, assim, ainda não tenho nada muito certinho pra vir aqui e falar exatamente dos resultados da minha pesquisa, tá? Mas eu quis vir aqui antes disso mostrar as minhas impressões, né? Até mesmo antes de realmente estudar a fundo e fazer a análise dos resultados das minhas pesquisas, eu quis trazer para vocês a minha impressão de como ser um nômade digital na visão dos próprios nômades digitais brasileiros. Muitos deles com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, muitos deles com 3, 4 anos de experiência, outros até mais, 8 anos de experiência no nomadismo digital, né, tendo esse estilo de vida. Outros ainda um pouquinho mais recente, né, tá começando agora, mas todos eles com uma visão, né, certeira, né, todos eles com um principal objetivo: ter uma vida flexível, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais feliz, né? Conseguir se disciplinar para ter, né, fazer o seu trabalho e também ter o seu lazer, mas tendo aí a flexibilidade de fazer tudo isso na hora que quiser e na hora que convier, né? Sem ter nenhum chefe em cima, sem precisar estar indo pro escritório o dia inteiro, sem precisar enfrentar engarrafamento, enfim, todos aqueles problemas que normalmente a gente tem em um trabalho tradicional. E essas pessoas buscam justamente o contrário, né? Ter essa flexibilidade de poder moldar a sua vida, de poder fazer a sua vida da maneira que elas quiserem. Claro que com muita disciplina, claro que com muita organização e várias outras coisinhas que a gente vai falar, mas sim ter a liberdade. Eu acho que se tem uma palavra, né, que caracteriza o nomadismo digital é liberdade, é ter liberdade, né? Todos eles falam muito dessa palavra, liberdade, liberdade. É justamente isso que caracteriza aí o nomadismo digital. E hoje eu quero falar pra vocês, quero compartilhar com vocês algumas experiências de como ser um nômade digital, né? De repente você estava procurando aí na internet de como ser um nômade digital, o que é preciso ter, o que é preciso fazer, como me organizar, né? Então você caiu aí no vídeo certo, né? Que eu vou contar pra vocês baseado na experiência de 20 nômades digitais que eu entrevistei. Ou mesmo você que já faz parte aí do meu canal e de repente nunca nem pensou nessa possibilidade, mas vai que, né? Quem não quer ter uma vida mais flexível, quem não quer trabalhar em casa ou trabalhar tendo aí o mundo como, né, a sua visão da sua janela, né? Você imagina, hoje você abre a janela, tá uma praia, amanhã você abre a janela, tá um campo maravilhoso, né? Cada dia você acordar em um lugar, cada semana, cada mês, mas ter essa flexibilidade. Trabalhando, sim, muito, às vezes até mais, mas num ambiente mais tranquilo, num ambiente mais harmonioso, nas suas horas, na sua organização e você sendo o seu próprio chefe, né? Ô, coisa boa. Eu já fiz um vídeo explicando aí quem são, né, os nômades digitais. Se você ainda não viu, não perca essa oportunidade, veja primeiro. Eu vou deixar tagueado aqui em cima, vou deixar também um link aqui na descrição para você entender melhor se você ainda não sabe quem são os nômades digitais. E hoje vou falar para você o que você tem que fazer para poder se tornar um nômade digital. Eu acho que a principal coisa para você ser um nômade digital é você ter um trabalho que possa ser feito online, né? Não precisa ser necessariamente um trabalho da internet, você não precisa ser necessariamente um design gráfico, você não precisa ser necessariamente um programador, né, de informática, nada disso. Desde que você tenha um trabalho que você possa cumpri-lo também pela internet, né? Então, por exemplo, nesses entrevistados, né, que eu fiz, nessas entrevistas que eu fiz, tinha sim alguns deles que tinham trabalhos mesmo voltado para a área da tecnologia, para a área do computador, mas tem muitos outros que não, né? Tem muitos outros que pegaram o seu próprio trabalho e adaptou pro online, como por exemplo, professores que dão aula online, consultores da sua própria área, né, de atuação. Então, tem como fazer isso. Desde que a sua área seja possível fazer online, você também pode trabalhar online. Muitos deles também tinham a sua área no offline e, como desejaram ser um nômade digital, mudaram de área, o que também é possível, né? De repente você faz um curso, alguma especialização, né? Ou mesmo com a sua própria experiência, você pode pegar aquilo, transformar e fazer, né? Começar uma nova área no online.
como muitas pessoas fizeram, como por exemplo, de repente adaptar a sua área de jornalismo, né? De repente você trabalhava numa editora, alguma coisa assim. Você começa a trabalhar para empresas online, como freelance, por exemplo, escrevendo texto, ou de repente você pode começar um blog, né? Escrevendo para outras pessoas, vender os seus textos, né? Ou mesmo trabalhar justamente para as áreas das redes sociais, por exemplo, consultores de rede social, ou se você é um fotógrafo, por exemplo, você também pode trabalhar, pode juntar um online com um offline, né? Então, além de você poder vender, né, as suas fotos, os seus vídeos, você pode, cada lugar que você vai, você pode, por exemplo, procurar potenciais clientes para poder tirar as fotografias, para poder fazer os vídeos, de repente em restaurantes, de repente em hotéis e tudo mais. Então, é questão mesmo de adaptação. Eu acho que, sei lá, hoje em dia, talvez 90% das profissões é possível hoje você fazer online, né? Seja dando consultoria, seja ensinando, né? Seja da maneira que você achar aí que é mais viável para você e também para o seu cliente. Depois de você já ter definido o seu trabalho, o trabalho que você vai fazer online, né? Antes de você largar tudo e passar, né, a ser um nômade digital, você precisa ter um planejamento financeiro, né? Até porque a não ser, né, que o seu negócio já seja rentável, né, já seja lucrativo antes de você começar a sua vida, né, seu estilo de vida nômade digital, ele vai demorar um tempinho para começar, né, para você ser reconhecido, para você conseguir clientes, conseguir um valor suficiente para se manter mensalmente, né, você precisa comer, você precisa, né, de se hospedar, né, ser um nômade digital, apesar de você não ter um lugar fixo, né, você precisa passar X tempo daquele que você escolher em determinados locais, lá você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa, né, morar, então você precisa de um dinheiro, né? Então, antes de você realmente pular de cabeça nesse estilo de vida, é necessário que você faça essa programação financeira. Então, eu tenho que juntar X dinheiro, eu consigo viver quanto tempo com esse dinheiro até que o meu negócio comece a realmente ser rentável. Ou, de repente, se eu tenho uma casa lá no Brasil, será que se eu alugar e ter pelo menos esse dinheiro fixo todo mês já não vai me ajudar nesse negócio? Então é importante que você faça esse planejamento financeiro e não se fie, né? Não confie 100%, principalmente no início no seu negócio online, porque você ainda vai estar começando, a não ser que, como eu falei, que ele realmente já seja uma coisa, né? Que já tenha um tempo, já tenha uma credibilidade, já tenha um reconhecimento, você já tenha uma cartela de clientes, ele pode demorar um tempinho aí para realmente ser rentável. Então é importante que você tenha aí um planejamento financeiro. Uma outra coisa muito importante também que foi citado por eles, né, que você precisa ter muita força de vontade, gente. Apesar de muitas pessoas olharem nesse estilo de vida e achar que é um estilo de vida realmente dos sonhos, maravilhoso, você tá sempre viajando, né? Você não tem chefes, tá? Você pode trabalhar naquilo que você quiser, o tempo que você quiser, fazer a sua rotina. Mas você precisa ter muita força de vontade porque acontece sim coisas ruins no caminho. Você tem que lidar com clientes, tem que procurar clientes, nem sempre você consegue fechar um negócio, né? Você não tem aquela renda fixa, né, caindo todos os meses, então pode ser que você tenha meses que você recebeu um pouquinho menos daquilo que você esperava, de repente não deu pra sanar todas as suas dívidas, tudo aquilo que você planejava, então você vai ter que pegar aí da sua reserva, né? Enfim, tudo, né? Você pode parar em países um pouquinho mais complicado, ter N, né, problemas pelo caminho, não é só rosas, né? E, enfim, você precisa ter muita força de vontade para poder passar por esses desafios, principalmente no início, né? Uma coisa que eu observei muito que eles falavam é que o início é muito difícil. Então, se você não tiver realmente muita força de vontade e não souber realmente aquilo que você quer e realmente colocar o foco naquilo, você tem que saber que o início pode ser um pouco mais complicado. Você ainda está aprendendo como que se vive, né, como nômade digital. Você ainda está começando o seu negócio, você ainda está, né, começando a ficar conhecido com aquilo, você ainda está começando o seu negócio online, você está começando ainda realmente viver aquele estilo de vida. Então, tudo no início é um pouquinho mais complicado. Se você não tiver força de vontade, perseverança, né, para passar dos obstáculos e saber que lá pra frente as coisas podem melhorar, aí realmente não vai dar certo. Você pode desistir logo no início. Mas se você tiver força de vontade, com certeza as coisas vão fluir depois de um tempo aí de experiência. Com certeza o seu estilo de vida vai ficar mais consolidado e com certeza você vai saber aí como fazer, como passar pelas adversidades, vai ficar um pouquinho mais esperto aí nos paranauê do nomadismo digital. E ligado também à força de vontade, né, também tem a disciplina. Você também tem que ser muito disciplinado. Apesar de ter, né, essa coisa, né, eu sou turista, eu sou viajante, eu trabalho, mas eu viajo, mas como que eu faço essa divisão? Que horas eu trabalho, que horas eu viajo? Eu viajo mais, eu trabalho mais? Como que fica isso, né? Então você precisa realmente parar, analisar
como que vai ser, né? Claro, né? Você tá viajando e trabalhando, né? Claro que você não tem que ficar só focado no trabalho e desfrutar do destino é um dos ápices, né? Um dos pontos altos realmente de você ser um nômade digital. Mas você tem que saber que você também tem responsabilidade, você tem um trabalho que é isso que vai te dar o retorno financeiro para você continuar viajando. Então você tem que ter minimamente uma disciplina. As coisas podem mudar no caminho? Com certeza podem, devem, né? E precisam ser mudadas, né? Porque normalmente os nômades digitais não gostam de rotinas, né? Gostam de coisas novas. Mas a rotina de trabalho é realmente muito necessária. Então você tem que saber que você vai ter que ter uma hora para acordar, você vai ter que separar X horas para trabalhar, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, seja de madrugada, aquela que te mais convier. Mas você precisa ter minimamente uma rotina. Então, se aquele dia você não conseguiu trabalhar porque você precisou fazer filmagens, ou fazer fotos, ou de repente surgiu uma viagem, né, muito interessante, passeio muito interessante para você fazer, você sabe que no dia seguinte você vai precisar trabalhar de repente em dobro para poder compensar aquilo que você não trabalhou. Essa flexibilidade do nomadismo digital é muito bom, né? É muito gostoso você saber que você não tem aquela obrigação realmente de fazer aquilo, mas você tem que ter a responsabilidade de saber que é um trabalho, tem que ser entregue e tem que ser feito. Não importa quando, não importa aonde, mas tem que ter essa disciplina. Isso foi realmente uma das coisas que me chamou bastante atenção, que a maioria deles, né, muitos estão começando a perceber, né? Nem todos eles têm muito bem essa rotina definida, mas minimamente definida eles têm, né? Pelo menos, olha, eu trabalho nem que seja 4 horas por dia, não tenho muito bem a hora, mas eu sei que eu tenho que trabalhar 4 horas por dia. Tem outros que já não, olha, eu trabalho realmente, acordo às 7 horas, trabalho até a hora X, paro, faço isso, faço aquilo outro. Então, cada um sabe como trabalhar melhor, mas todos eles têm minimamente uma rotina de trabalho e de lazer. Gente, eu acho que basicamente para ser um nômade digital, né, tem que ser basicamente isso, ter basicamente essas características, né? Ter um trabalho que possa ser feito online, né? Ter um planejamento financeiro, né, para minimamente você ficar tranquilo aí nos seus primeiros meses, no seu primeiro ano de viagem, até que você realmente comece a ganhar dinheiro com o seu negócio online. Você precisa ter organização, né, ter disciplina, saber mais ou menos as horas que você trabalha, compensar quando você não trabalhar, e tem que também ser adaptável, se adaptar, né, às dificuldades, adaptar aos locais, se adaptar às culturas, também isso é muito importante, e ter força de vontade, né, se é aquilo que você quer, você tem que ter foco naquilo, saber que as dificuldades vão vir, mas que as coisas vão se ajeitando conforme o tempo for passando, conforme você for ganhando experiência, né, e você, depois de eu ter falado tudo isso, ter explicado um pouquinho de como que é essa vida de nômade digital, de ter falado, né, os principais passos que é necessário fazer para você se tornar um nômade digital, te aguçou a vontade? Você já pensou nessa possibilidade? Essa sua profissão que você tem hoje, será que você consegue transformar ela em online para de repente você começar a trabalhar mais de forma online e viajando pelo mundo? Já pensou nessa possibilidade, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar um link de um curso muito bom. É um curso inclusive eu entrevistei esse casal, é um casal maravilhoso, tem uma história incrível, tá? Eles são os primeiros nômades brasileiros, os primeiros nômades digitais brasileiros, já estão há mais de 8 anos na estrada, né? Viajando sem casa e sem destino fixo. Eles estão X tempos em X lugares, eles decidem, olha, mês que vem a gente vai morar um mês lá. Olha, depois de morar 2 semanas cá. Então, tipo, eles decidem a vida deles, sabe? E trabalham online. Hoje em dia, eles trabalham justamente com a internet mesmo. Eles vendem cursos, eles dão palestras, enfim. Eles são realmente um casal maravilhoso e muito inspirador, né? Eu, por exemplo, conversei com o Vinícius, o Vinícius e a Paty, né? Eu conversei com o Vinícius e, nossa, a história deles é incrível. Ele já trabalhava online, já no Brasil, mas depois ele resolveu mudar de área, apesar de já trabalhar online, ele mudou de área e continuou essa viagem, né? Então largou tudo que tinha no Brasil e começou realmente uma vida do zero aí pelo mundo. São mais de 8 anos sendo nômade digitais. Gente, você consegue imaginar uma coisa dessa? Você consegue imaginar 8 anos sem um endereço fixo, né? E vivendo em vários lugares, conhecendo vários países, várias pessoas, é realmente maravilhoso. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história deles, história de mais outros nômades digitais, que eles também entrevistaram outros nômades digitais, né? É um livro enorme, é o maior guia mesmo de nômades digitais do Brasil em língua portuguesa.
e é dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, ele conta 24 histórias de mais de 42 pessoas que vivem como nômades digitais. Então, eles entrevistaram, essas pessoas contaram a história deles, como que foi para chegar até lá, ou seja, 24 histórias inspiradoras de pessoas que têm aí o nomadismo como seu estilo de vida. O volume 2 já é a história deles, a biografia desse casal, que desde 2010 partiu aí pelo mundo para se tornarem nômades digitais. Então, esse segundo capítulo conta mesmo detalhadamente toda a história deles desde o início, né, quando eles decidiram ser nômades digitais, até hoje, né, como foi toda essa trajetória, tudo que eles passaram, enfim. É muito interessante conhecer essa história, eles são realmente muito inspiradores. E o terceiro volume é o guia completo, né, de como que você faz para ser um nômade digital, né? Então eles explicam tudo, todos os aspectos desse estilo de vida, eles falam, né? Então aqui eles falam sobre cotidiano da vida nômade, trabalho, viagem, segurança, dinheiro, relacionamento, saúde, a transição de uma vida normal para a vida nômade, ou seja, é um guia que te explica mesmo do início ao fim de como ser um nômade digital. Que é isso ou melhor que isso? Eu acho que não existe, né? É realmente um guia maravilhoso, esses 3 volumes, contando assim, eu acho que a divisão disso daí foi muito bem feita, sabe? Primeiro você tem histórias inspiradoras, né? Então casais e pessoas sozinhas, enfim, que decidiram mudar de vida, de repente tinha até sua vida estável, mas eles decidiram realmente mudar de vida. Então você vai conhecer 24 histórias, né? Depois você vai conhecer a história dos protagonistas dessa história, que é o casal mais antigo, o casal brasileiro mais antigo de nômades digitais, né? Então desde 2010 aí na estrada. Então você vai conhecer a biografia completa. E para finalizar, você vai ter o guia aí do início ao fim de como ser um nômade digital, né? Então, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais o trabalho deles, do Vinícius e da Paty, eu vou deixar o link aqui embaixo. E você, tem a vontade de ser um nômade digital? Me diga aqui embaixo o que você achou dessa história. Já conhecia? Já tinha ouvido falar? Não? Vamos conversar aqui embaixo, que eu sempre respondo nos comentários. Tiver alguma dúvida, tiver alguma observação, deixa aqui embaixo, tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo, coloca aí hashtag quero ser o nômade digital para eu poder saber que você chegou até aqui, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!